Dentro da instituição carcerária, o ser humano é desprogramado por um processo desumano, que começa com sua recepção, por meios de rituais conhecidos como boas-vindas, onde a equipe de supervisão, um grupo de internados ou ambos, procura deixar de forma bem clara a sua situação inferior no grupo em que estão adentrando. Ao ser admitido no presídio, após passar pelo seletivo processo de recrutamento do sistema penal, entre as pessoas mais pobres, minorias, humildes e sem instrução, o indivíduo é despido de sua aparência usual. Ele é identificado, recebe um número, é tirada a sua fotografia, impressões digitais, distribuídas roupas da instituição, resumindo, um verdadeiro processo de despersonalização. O indivíduo não é mais um indivíduo, ele passa a ser uma engrenagem no sistema da instituição e que deverá obedecer todas as regras da mesma. Caso não o faça, será reeducado pelos próprios companheiros ou pela equipe de supervisão. A máquina da instituição total não pode nunca parar. Além da deformação pessoal que decorre do fato de a pessoa perder seu conjunto de identidade, existe a desfiguração pessoal que decorre de mutilações diretas e permanentes do corpo, por exemplo, marcas ou perdas de membros. O importante é deixar claro ao indivíduo que o mesmo está num ambiente que não garante sua própria integridade física. Entretanto, seguindo o sistema, poderá não lhe ocorrer nada. Esse processo de mortificação leva o internado a se afastar de problemas, a fim de evitar incidentes, revelando sua autonomia de vontade. Relevando sua autonomia de vontade, recebendo sua instrução formal e informal, buscando sempre o comportamento que o afasta de sofrimentos físicos e psicológicos. Esse processo de desprogramação do indivíduo é tão violento que muitas vezes, chegada a época de saída do presídio, com o cumprimento final de sua pena, são relatados casos de ansiedade, angústia e medo de se adaptarem novamente à sociedade, haja vista que estão perfeitamente adaptados às regras de sua instituição total. Esse texto é do Lélio Braga Calhau, texto chamado Presídios como Instituições Totais. Esse texto traz clara inspiração no trabalho de Michel Foucault acerca das instituições totais, tendo como principal expoente o livro Vigiar e Punir, que trata precisamente dessa apropriação do corpo dos indivíduos que são colocados nessas instituições. É um trabalho que descreve um pouco a brutalidade do sistema prisional no país. Esse sistema que certamente não reeduca, muito pelo contrário, funciona como uma verdadeira universidade do crime no país. Cito então o próprio Michel Foucault. Mas a obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel, suposto ou exigido, de aparelho de transformar os indivíduos. Como não seria a prisão imediatamente aceita, pois se só o que ela faz ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, podendo sempre acentuá-los um pouco, todos os mecanismos que encontramos no corpo social. Essa citação evidencia uma hipótese levantada pelo autor de que o objetivo maior da instituição total é formar corpos dóceis, É fazer com que o indivíduo ele perca a sua vontade frente à existência, frente à realidade, e se torne completamente passivo ao sistema que lhe é imposto. A proposta de redação é a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Sistema Prisional em Crise no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. E nesse tema se faz muito importante lembrar essa partezinha que fala dos direitos humanos. A gente não pode deixar de lembrar da necessidade do respeito aos direitos humanos quando vamos tratar de um tema tão delicado quanto esse. Lembrando, são criminosos, mas ainda assim são seres humanos. E os direitos humanos, eles foram construídos exatamente para proteger indivíduos do Estado, dos seus Estados, para impedir que o indivíduo ficasse sem direito quando ele vivencia
uma realidade em que quem deveria garantir os seus direitos é a pessoa que mais vai infringi-los. Então, quando a gente pensa em direitos humanos defendendo o direito do prisioneiro, não quer dizer que é porque os direitos humanos defende bandido, como falam as más línguas. Quer dizer que ele está cumprindo o seu papel de pegar o indivíduo que está sendo aviltado pelo próprio Estado e garantindo que haja alguém por ele, já que no seu país, quem deveria respeitá-lo não está fazendo. Então é sim papel dos direitos humanos defender os direitos do presidiário. A nossa Constituição garante esses direitos também. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente. Isso não impede que você proponha, por exemplo, penas mais duras, né, mudança na legislação, mudança na Constituição a partir de emendas. Isso não é impedimento, não é impedido. Mas lembre-se de nunca fazer afirmações que não tenham fundamentos e que atinjam diretamente a integridade de indivíduos humanos no país. Inclusive, claro, os presidiários. É crucial que a gente, após entender o tema, que a gente selecione aí a situação-problema com a qual a gente quer trabalhar. Eu trouxe 4 possíveis situações-problemas para vocês, que não encerram todas as possíveis, mas certamente tratam das mais importantes. A primeira e mais óbvia delas é a superlotação. Podemos reconhecer como situação-problema a quantidade de presídios que atendem a uma quantidade maior do que são capazes de detentos. Trouxe também a possibilidade de situação-problema da crise no sistema judiciário, imaginando aí que a gente ao mesmo tempo prende muito e prende pouco, de que a gente tem um sistema de progressão de penas que permite idiosincrasias, como um indivíduo que é assassino fique pouquíssimo tempo efetivamente recluso, e ao mesmo tempo a gente tem um sistema que é incapaz de julgar os seus presidiários. A gente viu o índice lá no início. Temos também como situação problema possível o punitivismo. É uma onda nova que assola o país, de que a cadeia é feita para torturar o criminoso. Enquanto isso é inconstitucional e atenta contra os direitos humanos. Então você vai reconhecer que a situação-problema é o pensamento punitivista, que acaba impedindo o sistema prisional de ser mais adequado às suas funções. Por fim, você pode assumir como a situação-problema do seu texto o aprisionamento seletivo. Quem é preso no país, afinal? São jovens, negros, pobres em sua maioria, envolvidos com o tráfico de drogas, que no final das contas acaba sendo uma atividade comercial e legal, que soa como um caminho possível para pertencer à sociedade capitalista de muitos jovens, muitos indivíduos marginalizados da sociedade. É uma situação, problema interessante, porque certamente foge do lugar comum, caso você venha abordar esse tema no vestibular. Nós vamos olhar os tópicos que a gente pode selecionar para a nossa argumentação. E o que eu separei para vocês foi o seguinte: a gente pode fazer uma argumentação que perpasse 2 dos seguintes tópicos. Falta de investimento, está diretamente relacionada à falta de vagas no sistema prisional, à falta de acesso ao trabalho, ou à educação, ou à formação profissional. Investir mais certamente é o primeiro passo a ser dado para melhorar o sistema prisional no país. Mas, muitas vezes, uma interdição ideológica ou o mero punitivismo de que falamos lá atrás acabam impedindo que recursos sejam destinados a esse segmento da sociedade. O que faz, a gente já falou também, com que a violência se agrave dentro e fora dos presídios. Imaginando aí na lógica das organizações criminosas que surgem nos presídios e orquestram crimes de maior grau de periculosidade fora dessas instituições. A gente pode escolher como tópico de argumentação também a incapacidade de reinserção na sociedade. Haja vista que a gente não investe, haja vista que a gente não permite ao detento o estudo, ou ao trabalho, ou a formação profissional,
a gente não cumpre com o que a Constituição prevê, que é a reinserção do infrator e do criminoso na nossa sociedade. Podemos tratar do excesso de encarceramento. A gente viu que há um percentual grande de indivíduos que ainda não foram julgados. Será que poderíamos, de alguma maneira, reduzir o processo de encarceramento com penas alternativas? Essa é uma discussão interessante. A gente já possui sistemas de pena alternativa no Brasil, mas que são precarizados. Muitas vezes poderiam entrar mais em cena. E seriam interessantes também como uma opção aos crimes que têm como consequência apenas o dano financeiro. Pessoas ricas acabam sofrendo menos com o sistema prisional. Talvez as penas alternativas pudessem ser uma opção interessante, não apenas como doação de cesta básica. Para quem tem muito dinheiro acaba sendo irrisório, mas com o trabalho, né, voluntário, uma opção muito interessante para determinados tipos de crimes. A gente pode abordar a falta de encarceramento. É uma outra perspectiva que também é verdadeira no país. A gente prende pouco, porque a gente tem uma série de mecanismos que fazem com que o indivíduo não permaneça no cárcere, ou pelo menos faz com que ele cumpra a sua pena na integralidade. Você pode tratar também o aprisionamento em razão da classe social. É interessante pensar que no Brasil o preso tem cor e tem endereço. Normalmente ele vem de comunidades ou de regiões mais pobres do país, nas cidades em que vivem, normalmente das periferias e das margens dos grandes centros da elite nacional. Por fim, a gente pode abordar também a má gestão prisional. Indubitável que a gente não faz uma boa gestão dos nossos presos. Podemos entender como boa gestão a capacidade mínima de dar condições básicas de subsistência para esses indivíduos. Espaçamento adequado, estrutura, né? A possibilidade dele ter alguma convivência pacífica com os demais. Muito se fala sobre a gestão privada dessas instituições, uma prática que já foi colocada em ação nos Estados Unidos, né? Há defensores e há críticos do modelo, mas também é uma abordagem que você pode fazer dentro dessa lógica da gestão do sistema prisional. O ponto é preciso ser feita alguma coisa. E a sua proposta de intervenção, tendo com base a situação-problema que você escolheu, ela pode perpassar o governo como agente, a iniciativa privada como agente, ONGs, igrejas, lembrando que pequenas ações às vezes são mais eficazes do que tentar inventar a roda e não ter espaço numa dissertação argumentativa de 30 linhas para detalhar bem essa proposta. A gente fica por aqui, espero que tenha sido esclarecedor sobre o tema. A gente volta numa próxima videoaula tratando de um novo tema para a sua redação do vestibular. Um grande abraço, até mais!